tem mais Flávio Bolsonaro aqui se vitimizando o pai, né? Ele falou que o Malafaia abriu o jogo, né? Contou detalhes íntimos do Bolsonaro, mas a família Bolsonaro também mostra detalhes íntimos daquele jumento a todo momento, né? Até rimou, jumento momento, né? Com fotos ali dele sendo sedado, com gravação dele dormindo e soluçando. Quem mostra a intimidade do pai de vocês são vocês mesmo, principalmente o Carluxo, que adora ali tirar uma troça, parece, do pai. Olha meu pai como é ridículo, lá soluçando enquanto dorme. Né? Vamos ver o Flávio falando aqui da situação do Bolsonaro, né? Sempre uma vitimização. É impressionante como eles são frouxos, né? Segundo eles mesmos, né? Vão ficar chorando até quando? Chega de mimimi. Vamos ver aqui. É uma aberração o que está acontecendo. O médico no país inteiro sempre teve autonomia, independência. Ele, na verdade, é a pessoa que pode falar se o seu paciente tem que fazer uma cirurgia ou não. E o presidente Bolsonaro é assistido por médicos referência em todo o Brasil, do Hospital Albert Einstein, que indicaram a necessidade de uma cirurgia de 2 hérnias que ele tem, que foram descobertas, inclusive, depois dessa perícia, né, determinada pelo Alexandre de Moraes. Então o médico fala, olha, o Jair Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia de hérnia, que ele tem uma hérnia inguinal aqui na perna direita. Ao invés de autorizar a cirurgia, o Alexandre de Moraes simplesmente diz que, olha, não, vamos ver se é isso mesmo. Nunca tinha visto um médico ser desautorizado dessa forma, na sua autoridade, no seu preparo e no seu diploma. Manda-se um perito para lá, alguém para fazer o exame de imagem dele e constata que ele... Se vocês fossem 1% confiáveis, a gente poderia confiar nessa informação, mas vocês não são nada confiáveis, nunca foram, vocês só mentiram a vida inteira. É isso que dá, cara. Né? Felizmente, eu acho que o Alexandre de Moraes está certo, cara, precisa confirmar mesmo. Até porque, né, o Bolsonaro parecia, quando é candidato, fortíssimo, né? Tá bem, histórico de atleta. Quando vai para a cadeia, vira um moribundo, né? Um sujeito cheio de si, cheio de doença. Porra, aí não dá, né, Flávio? Você tem que... Né? Não só tem de verdade essa hérnia na perna direita, como também tem na mesma posição, praticamente, na região pubiana aqui, esquerda. E qual o problema disso? Esse tipo de cirurgia que ele precisa fazer, eu não sou médico, mas vou tentar explicar. O que é uma hérnia? O intestino, ele vai pressionando alguma abertura que tem entre os músculos aqui na região pubiana, e se essa parte do intestino começar a avançar muito para fora, ela pode ficar estrangulada por essa fresta na musculatura dele, ou seja, pode estrangular o fluxo intestinal dele. E aí ele ser obrigado, aí sim, a fazer uma nova cirurgia muito mais grave, de abrir novamente todo o abdômen. Então, quando há uma indicação para que com urgência se faça a cirurgia, para evitar que chegue nesse ponto, porque na atual gravidade dessa hérnia, você consegue fazer uma cirurgia muito mais simples. Então, assim, não tem como concluir diferente, a não ser que tem gente torcendo para que ele morra por alguma complicação sua de saúde, porque não tem nenhum sentido. Basta autorizar a pedido do médico dele que se faça a cirurgia e depois ele volta para onde ele está, ou vai para um lugar onde ele deveria estar, que é no mínimo uma domiciliar humanitária, como a gente tem dito. Então o estado de saúde dele hoje tem essa preocupação. Eu não estou nem falando da questão do refluxo, que é um outro problema que ele tem, e que o doutor Leandro Echenique já disse que também pode ser que precise fazer uma cirurgia, porque já tentaram de tudo para acabar com o refluxo dele, com os soluços, e eles não passam. Então tem que partir para alguma medida, alguma intervenção cirúrgica, que no momento adequado, quem vai poder falar é o médico, né? Então, assim, hoje preocupa isso, mas hoje, graças a Deus, quando eu estive com ele, ele estava bem, estava sem soluço, estava bem humorado. Inclusive, como ele tem acesso à TV aberta, fez lá um elogio à entrevista, ao bate-papo que eu tive com o Ratinho no programa dele no SBT. Então tá ótimo. Não precisa de cirurgia. Você acabou de falar, tá sendo incoerente. Tá mal ou tá bem, né? Aqui, ó, ele fala, tá ótimo. Para acabar com o refluxo dele, com os soluços, e eles não passam. Então tem que partir para alguma medida, alguma intervenção cirúrgica, e no momento adequado, quem vai poder falar é o médico, né? Então, assim, hoje preocupa isso, mas hoje, graças a Deus, quando eu estive com ele, ele estava bem, estava sem soluço, estava bem humorado. Inclusive, como ele tem acesso à TV aberta, fez lá um elogio à entrevista, ao bate-papo que eu tive com o Ratinho no programa dele no SBT, e pediu que a família levasse uma camisa do Flamengo para ele assistir o jogo, a final aí do Mundial do Flamengo contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. Então, assim, é a distração que ele tem, ele adora futebol. Então, ele estava com um espírito bom hoje, com a cabeça muito boa hoje. Isso, pelo menos, me deixa um pouquinho menos preocupado. Pô, então, tá apto para ficar na cadeia, né? Tá bem, tá gostando, tá assistindo futebol, assistindo Ratinho. Até parece que o Bolsonaro assistia muito a TV a cabo, né? O Bolsonaro é daquele tiozão que fica assistindo Globo, Record, Bandeirantes. Não sabe nem que existe Globo News, Sport TV. Ô, Beze, é muita choradeira, né? É muita choradeira. Outro dia eu vi o Diabo do Alta Compadecida reclamando que o Bolsonaro não tem
regalias dentro da cadeia. Como ele não tem regalias, ele está numa cela privativa, com cama, banheiro reservado, televisão, ar-condicionado, mesa e cadeira. Quantos presos no Brasil têm acesso a tudo isso, a essa estrutura em sua cela? Pouquíssimos. Eu entendo que, por ser ex-presidente, ele vai ter privilégio. Mas, mesmo com todos os privilégios, o pessoal está reclamando. Se tá tão ruim assim, vamos colocar o Bolsonaro numa cela comum. Talvez vocês gostem. Que ele durma numa cela comum, sem um conforto térmico, sem um banheiro privativo, tendo que dividir a privada com 50, 60, 80, como diz o Sargento Faur, né? Se tem 80 é porque cabem 80, nunca há superlotação na visão do Sargento Faur. Porque ele já tem muitas regalias, muitos privilégios, muitas mamatas. E ele tem que entender o seguinte: as cirurgias no sistema prisional, elas são direito do preso, mas precisa ser feita toda uma avaliação para entender se há critérios que transformam essa cirurgia em algo urgente ou não. Muito presidiário está na fila de cirurgia no sistema prisional, esperando meses, às vezes anos, para conseguir fazer uma cirurgia. Por que o Bolsonaro teria que passar na frente? Por que o Bolsonaro teria que furar essa fila? O que faz com que ele tenha esse privilégio? Não deveria ser assim, né? Se pessoas como o Flávio Bolsonaro, o Paulo Bilinski e tantos outros que nunca acreditaram que deveria haver qualquer tipo de dignidade no sistema prisional se colocam em público neste momento como aqueles que defendem que o Bolsonaro receba privilégios, a gente já consegue entender qual é que é a deles. Só vale quando um dos nossos está preso. Quando é esse monte de vagabundo, preto, pardo e pobre, que precisa passar por uma cirurgia, aí não. Esses que se fodam, esses que morram, porque bandido bom é bandido morto. E se não tivesse roubado, poderia fazer a cirurgia que estivesse aqui fora. Agora, o Bolsonaro tem que ter todos os privilégios. Vi outro dia o Flávio reclamando, não, ele tá numa cela comum, trancado, não tem nenhuma flor. Que flor, meu irmão? Que flor? Tá achando o quê? Ele vai ter muita flor quando for pro cemitério. Por enquanto não tem flor. É cadeia. Cadeia não tem flor. Cadeia não tem esses arregos que vocês querem aí. Só porque o cara foi presidente, só porque o cara é teu pai. Isso é ridículo. Essa choradeira é ridícula. Principalmente vindo de alguém que se vende como bravateiro, o foda, o cara. O Lula ficou preso, tá? E o Lula é exatamente aquilo que eles projetam no Bolsonaro. Um cara corajoso, um cara que não ficou chorando pelos cantos, um cara que falou que ia provar a inocência, um cara que nunca, em nenhum momento, ficou de mimimi. A direita, na verdade, é que mimizenta. A direita, na verdade, é que é o woke, Beze. A direita que é o woke. Os caras estão chorando que não tem florzinha na cadeia do Bolsonaro. Os caras estão chorando porque o Bolsonaro tem um barulhinho de ar-condicionado perto da cela dele. Me poupe. Isso é a direita woke que a gente está vendo aí agora. Direita do Zezé de Camargo, que quer cancelar o SBT. Quem é o woke, no fim das contas? Essa direita chorona e mimizenta que a gente vê todo dia aqui no canal. Muito bem, Helder Maldonado. Estão aqui desesperados flamenguistas. Julieta Aires fudeu pro Flamengo agora. Ninguém quer o Bolsonaro vestindo a camisa do Flamengo. O Raimundo Lozada Júnior fala: coloca o Aristides na mesma cela que acaba com essa doença. Esqueça o meu Flamengo, Bozo, fala Aldri Constant Bruno. Lourdes Machado, essa cirurgia tem que ser monitorada. Vai que trocam o intestino por um corpo. Tocam o intestino, não, o verme por um corpo no hospital e ele foge. Sei não, fakeada, fake, tudo fake nessa família. Gabigol contra. O cara tá todo fudido e queria ser presidente ainda. Então. É uma coisa ou outra, tem que cuidar. O Bianchi fala, chama o Ustra para fazer um carinho nele. Pois é, cadê, né? Não quero o lixo do Bozo com a camisa do meu Mengão, sai fora. Falo a Benalva dos Santos Lima, boa. E daí se o Bozo vai ficar com o cu prolapsado? Não sou proctologista, falou Raimundão aqui, ó. Cassiano, já tentou dar cloroquina para hérnia? Não tem comprovação que funcione nem que não tem, quem sabe? O seu pai desautorizou todos os médicos sérios do Brasil na pandemia. Pois é, um papinho furado, né, Cassiano?
são contra a medicina até eles depender para benefício próprio para sair da cadeia, lembra Jerusa. Agora médico é importante, né? Quando na pandemia, quando médicos gabaritados, não Nisi Yamaguchi, aquela galera do Capitão Cloroquina, galera maluca, né? Pirada, falava suas merdas, né? O Bolsonaro acreditava. Deixa eu te contar sobre algo que pode ser exatamente o que você estava procurando. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E modificar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar e em 4 dias, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria quase 500 reais em 4 dias. Eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo, tá? Que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Mas Beze, eu vou fazer igual nos primeiros dias? Pode ser que não, talvez demore uma semana para dominar, mas seguindo o método completo você consegue. Só que para entender tudo, precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas é um trabalho com total liberdade de horário e lugar. Então, se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra satisfatória, clica no link da descrição desse vídeo, assista às 3 aulas do Clayson e decide. É de graça e já te mostra uma renda extra de verdade.